Fala galera, graça e paz, alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Recentemente fui convidado para trazer a palavra num culto de semana na minha igreja local, que eu sirvo como pastor auxiliar, e Deus me trouxe uma palavra com o tema "E quando não dá certo?". Estava meditando, falando com Deus, lendo a palavra do Senhor, e eu vi ali muito forte no meu coração essa frase, "quando não dá certo". E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 ao 13. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo do 8 ao 13. A palavra de Deus diz assim, ó: "Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai." Versículo 9: "Estas coisas que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Regozijai-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já eres cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto como necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar constante com isso. Eu sei estar humilhado e sei também como ter abundância em todo lugar, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade." Versículo 13: "Todas as coisas posso naquele que me fortalece." Ou na versão King James: "Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece." Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu tenho falado insistentemente que é uma das cartas que mais fala com o meu coração e que mexe comigo, pois é uma carta onde é direcionado ali para motivar os crentes a continuarem a servindo a Deus, e não importando qual seja a situação. Entendendo o contexto da carta como foi escrito, o apóstolo Paulo estava preso nesse momento quando ele escreve a carta ali aos Filipenses. E nós sabemos que a prisão onde Paulo estava era uma prisão, até pela época, com privações gigantescas, com falta de higiene, necessidades básicas, saneamento, etc. Ou seja, uma situação terrível, mas mesmo assim o apóstolo Paulo estava lá, cumprindo seu chamado e escrevendo e motivando, através da inspiração do Espírito Santo, a igreja, ao povo de Deus, a continuar firme no propósito estabelecido. O legal de nós verificarmos aí essa questão do apóstolo Paulo é que Paulo ele tinha um planejamento, um projeto de pregar, de ir evangelizar, de fazer missões em todo o mundo conhecido. Era desejo do apóstolo Paulo, por exemplo, ir até Roma, pregar, anunciar e instruir a igreja de lá. E nós sabemos que esse plano falhou, porque o apóstolo Paulo só vai conhecer a cidade de Roma e ali o povo romano cristão quando ele vai preso para lá, numa situação humilhante, sofrendo privações, longe daquilo que ele esperava, como uma viagem missionária, para inclusive até arrecadar fundos para poder realizar uma viagem maior, aonde ele achava que eram os confins da terra, e na Espanha, no mundo conhecido da época. O plano falhou dele chegar a Roma, até mesmo como ele gostaria de chegar, como um apóstolo ali, como um missionário, como alguém ali direcionado por Deus para direcionar a igreja de Roma. O plano falhou porque ele não conseguiu chegar até a Espanha, mas mesmo assim Paulo continuou firme, e ele fala aqui, né, sei ter em abundância, sei ter também na necessidade. E eu acho muito legal esse versículo 13, que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas pegam esse versículo e acabam achando que o versículo quer dizer que eu vou poder fazer todas as coisas, e na verdade quer dizer o seguinte: eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura, mas em Cristo eu posso todas as coisas, sobreviver e vencer isso. Ou seja, não importa se na luta ou na bonança, na derrota ou na vitória, eu posso continuar servindo a Deus, eu posso continuar fazendo a vontade dele. Às vezes os nossos planos falham. Às vezes a nossa família não é como nós gostaríamos que fosse, ou não está como gostaria que nós estivesse. Às vezes o nosso trabalho não está sendo tão bom como nós gostaríamos que fosse. Às vezes nós investimos, nos capacitamos e mesmo assim profissionalmente a coisa não está indo legal.
Às vezes o nosso ministério não está indo conforme a gente gostaria que fosse, por N motivos e N percalços que acontecem. Às vezes nós estamos passando por situações e não estamos indo para frente porque nós estamos agarrados também a coisas do passado. E assim a gente não consegue avançar. Nós precisamos largar das coisas que às vezes não deu certo, ou são coisas que deram certo naquela época, para que nós possamos fazer coisas novas agora, e aí sim está conforme a vontade de Deus e melhorarmos. Às vezes falta a nós capacidade também para exercermos algumas coisas. E essa capacidade nós temos que buscar em Deus. Eu quero dizer para você que às vezes o plano falha. Às vezes você tem todo um propósito de vida, toda uma situação ali na sua cabeça já montada e às vezes não vai dar certo. E aí você pode falar ou pensar que talvez seja pecado, talvez seja alguma coisa que eu fiz, errei, mas ao natural da vida. A Bíblia diz que mesmo o sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio. A Bíblia diz que os planos de Deus são os melhores que os nossos. E aqui está um exemplo nítido do apóstolo Paulo que em determinados momentos o plano dele não dá certo. E aí eu pergunto para você, e quando não dá certo? Quando não dá certo, nós devemos continuar a servir ao Pai e ter a convicção que Deus está cuidando das nossas coisas e que vai dar certo porque um dia nós vamos morar com o Pai. Às vezes os nossos planos não vão ser bem-sucedidos porque Deus assim não aprove. Paulo, o grande apóstolo, aquele que supriu a necessidade do apostolado quando faltou um, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, aquele que sistematizou o cristianismo, seus planos em alguns momentos não deram certo. Mas o apóstolo Paulo termina o seu ministério dizendo que ele guardou a fé e cumpriu a sua carreira. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos, acima de tudo, guardar a nossa fé e continuar cumprindo a nossa carreira, aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Às vezes não vai dar certo, mas não se preocupe. Deus está no controle de tudo e vai acontecer a bênção na sua vida. Vai acontecer realmente as realizações que precisam ser feitas. Mesmo quando o plano pode ser frustrado, tem coisas a mais, tem coisas além disso que Deus quer fazer na sua vida. Não pare, guarda a sua fé e cumpra a sua carreira. Assim como o apóstolo Paulo fez, nós podemos fazer também. Mesmo, às vezes, nosso plano não dando certo. Deus abençoe a sua vida.